e pouco afeitos ao liberalismo político, né? Então, não esperem que haja um liberalismo político aliado ao liberalismo econômico. Obviamente, esperem um governo verdadeiramente democrático, né? Mas não com as ideias do liberalismo político corrente. Não, os meios de enforcement para essas medidas liberais, elas são bem diferentes, né? São mais heterodoxas. Bom, ainda assim, os pilares do que está dado na parte econômica, e eu sei disso porque fui um dos que ajudou a elaborar a parte econômica, né? Foi ali uma triangulação feita entre eu, o João e o Kim Kataguiri. Fizemos uma triangulação. O Kim me deu uns bons puxões de orelha em algumas coisas que eu escrevi. Ele falou, não, isso aqui corta tudo, isso aqui tá uma porcaria, isso aqui tá uma coisa que discorda. Então, como ele discorda e ele é o ministro, eu falei, ok, vamos se tirar. Então, mas ali o cerne do que podemos perceber nele é uma discussão que foi levada, por exemplo, pelo CDPP, né, que é o Centro de Debate de Políticas Públicas, com o Mansueto. Você vai ter ali Marcelo Trindade, Carlos Sanfeld, enfim, diversos desses contribuíram a partir das discussões nos últimos anos. Então, o nosso diagnóstico para a economia brasileira, e obviamente, o Kim Kataguiri me parece que terá o ministério mais importante de todos na mão, será o verdadeiro super-ministério, o Ministério da Reforma do Estado, porque a partir dele irradiará para todos os demais ministérios, né? Mas isso eu falo um pouco mais à frente, e isso significa que ele terá grande papel na parte econômica do governo, de um futuro governo Renan Santos. Boa parte do nosso diagnóstico está condizente à melhor literatura econômica produzida em nosso país, né? Agora, esperem um grande baque, uma reforma profunda, com grandes cortes na carne, cortes que irão doer, né? Esperem dor, esperem certo sofrimento, porque a nossa situação é uma situação bastante complicada. O Brasil passa por não apenas um cenário de empobrecimento, não apenas um cenário de estagnação, mas é um cenário de estarmos à porta de sermos, ou nos tornarmos insolventes, né? E por conta disso, temos medidas que são verdadeiramente impopulares e cometemos um certo sincericídio dessas propostas, porque, como o Luiz Studeberg, acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dele, disse recentemente, todos candidatos, pré-candidatos, cometerão estelionato eleitoral, com exceção de um, que se chama Renan Santos, né? Então, algumas medidas que teremos ali, que já tem hoje um certo, uma montagem disso na PEC do equilíbrio fiscal proposta por Kim, né? Teremos, então, desindexação da Previdência, do BPC, seguro-desemprego, enfim, que hoje está indexado ao salário mínimo. Então teremos essa desindexação. Isso significa que nós não poderemos aumentar para além da inflação, né? Pode dar aumento real, sim. Qualquer presidente poderá dar aumento real. Só irá retirar o gatilho automático que há hoje. Isso aí, estamos falando de cerca de 500 bilhões em economia em cerca de 4, 5 anos. É um valor assim astronômico, né? A economia disso. Obviamente, isso também significará, temos que esperar o fim dos pisos para a enfermagem. Todos esses pisos que há para o funcionalismo, eles devem acabar e haverá essa desvinculação dos pisos, né? Para além disso, obviamente, os supersalários, os penduricalhos, todas essas questões relativas ao alto funcionalismo serão drenadas. O pântano de Brasília será drenado nesse sentido. E, obviamente, não estamos só em Brasília, juízes estão espalhados por todo o Brasil, né? E teremos o fim dessas questões. Para além disso, teremos também uma revisão profunda dos gastos tributários. Renúncias na casa dos quase 600 bi que são feitas hoje
terão um estudo profundo para saber dessas denúncias o que realmente traz de benefício para o Brasil, o que não traz, como ajustar isso para que as grandes empresas parem de ser campeãs nacionais e tenhamos um ambiente profícuo para o empreendedorismo, para as demais empresas prosperarem, não ficar apenas na mão de alguns poucos. Então, sim, teremos um grande choque fiscal, será um governo hiperfiscalista, tenham isso em mente, o governo será hiperfiscalista, e assim tem que ser, porque é um governo que promete muita coisa. Nós estamos visando uma reforma profunda do Estado em todas as suas estruturas. Visamos, por exemplo, fazer uma reforma no sentido dos incentivos, de você poder remilitarizar o país. Você precisa desfavelizar. Para tudo isso você precisa de dinheiro, e é o que falta hoje. Então você precisa criar mecanismos para que sobre dinheiro, né? Então você terá um governo hiperfiscalista nesse sentido. E isso, sei que terá várias divergências. Eu já vi o Frederico Krepp, por exemplo, divergir disso agora. Não é um problema. Ele fez uma divergência que eu acho até muito fraca, que ele fala sobre... ele fala que o Marcos Lisboa, um grande economista, que foi citado pelo Kim como um dos exemplos que ele terá, não, esse aí é consultor de alguém que é apoiado pelo PT. Sim, não que isso seja relevante. Acho que está claro que o Kim não será um ministro de remodernização para vencer o PT, né? Mas sim para poder modernizar e reformar profundamente a democracia brasileira por 40, 50 anos. Essa é a responsabilidade histórica que temos em mãos. É muito mais do que vencer ou perder para o PT, né? Temos que sair um pouco dessa questão. Mas, bom, na parte de modernização, no eixo central daquilo que ele terá, que é a reforma do Estado, nós temos que pensar... Existem dois pontos que são inovadores, são propostas pesadas e complexas, que é a Lei de Responsabilidade Gerencial e o Comissariado Federal de Gestão Pública, né? Seria uma autarquia vinculada ao Ministério da Economia, mas na verdade eu acho que deveria estar vinculado ao Ministério do Kim Kataguiri, que de todo modo ele teria ali uma certa autonomia, mas responderia ao Kim, né? E haveria os comissários